Olha só, você acredita que a sua área que você planta soja está compactada, está limitando produção por causa desse fator? Como que a gente pode avaliar isso? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os dois principais métodos de avaliação de compactação, como que a gente pode prevenir a compactação e como que a gente pode resolver o problema. Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo que nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal, lembrando para você fazer o quê? Deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa que é extremamente importante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Combinado? Vamos lá então, me acompanha até o final, porque eu vou falar sobre esses dois métodos, um quantitativo e outro qualitativo, e você vai sair do vídeo de hoje já tendo uma noção do que pode ser feito, beleza? Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma noção que a planta precisa ter um solo equilibrado também do ponto de vista físico. É óbvio que eu preciso de um solo equilibrado, corrigido, de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes, mas só isso não vai ser suficiente. Eu preciso ter ele também equilibrado do ponto de vista físico, com macro e microporos, para que eu tenha água e eu tenha ar. Porque quando tenho água e ar dentro desse solo, a raiz da planta ela vai se desenvolver com muito mais facilidade. E mais desenvolvimento de raiz, eu estou falando também de mais aproveitamento de nutriente, mais aproveitamento de água, maior acúmulo de matéria seca e maior produtividade lá no final. Então a gente já viu várias áreas de soja que em uma área compactada produzia 20, 30 sacos a menos do que uma outra área que não estava compactada, por mais que eu tivesse parâmetros químicos muito parecidos entre as duas áreas. A gente tem que avaliar antes de plantar. Então é fundamental fazer boas práticas de manejo. Nós vamos falar sobre essas práticas de manejo para evitar a compactação e reverter também quadros de compactação, ok? Então olha só, vocês estão vendo um sistema radicular de soja e o que acontece? Ela limita muito o desenvolvimento de raiz, né? Ela quebra muito essa raiz que pode ser densa e descer em profundidade. E vamos imaginar a seguinte situação, quando você faz uma recomendação de calagem ou uma recomendação de nutrientes, qual que é a camada que você considera? De 0 a 20, certo? A camada arável do solo. Só que vamos imaginar que você tenha em 0 a 10, uma condição ok, uma condição boa. Porém, já de 10 a 20 e maior profundidade, o teu solo esteja muito denso, esteja compactado. A soja raiz, ela vai ocupar os 10 primeiros centímetros. Então, ela vai estar ocupando menos nutriente, ela vai estar ocupando menos água. Deu um período de seca, 15, 20 dias, ela vai tentar descer raiz e ela não vai conseguir. Se secou já os 10 primeiros centímetros e a soja não consegue descer raiz, o que vai acontecer? Vai sofrer muito mais em período de seca. Então, pensar também do ponto de vista físico para conseguir superar também eventos curtos de seca é muito interessante. Então, faça isso. E é claro, se eu tenho menos raiz, eu vou ter menos acúmulo de matéria seca, porque tem menos nutriente e menor produtividade, né? E não é isso que a gente quer. Se eu estou investindo numa boa semente, se eu estou investindo num bom fertilizante, estou fazendo os tratamentos, eu não posso perder produção para compactação, certo? Como que o solo fica compactado? Então isso aqui, boa parte de vocês já sabem. Trânsito excessivo de equipamentos, então ficar andando muito com trator ou andando muito com trator e pulverizador ou qualquer operação, um solo muito úmido, isso vai aumentar o processo de compactação, por isso que é interessante fazer as avaliações do que realmente é preciso, aproveitar uma pulverização e utilizar mais de um produto, desde que eu possa fazer essa mistura, aproveitar uma dessecação e já colocar algum fertilizante ou já colocar algum inseticida junto, boa parte já faz isso. Solo descoberto, chove, né? Se chover muito, vai compactar esse solo. O excesso de animais sobre uma área, se você faz integração lavoura-pecuária e coloca uma carga muito grande de animais, pode compactar. Integração lavoura-pecuária é uma excelente prática, a gente recomenda muito isso, porém eu devo fazer um bom manejo, tanto de carga, capacidade de suporte que aquela área tem para os meus animais, para não compactar. Então, assim, uma excelente alternativa que muitas áreas usam. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Soja na primavera-verão, plantada em setembro, outubro. Depois, ali em janeiro, já entra com milho com braquiária. Tira esse milho, colhe esse milho lá no final do ciclo. Fica a braquiária, joga um pouco de ureia, aquela braquiária já estoura e já larga animais. Então, você fica sempre com o solo coberto
e você fica sempre com aquela tua área produzindo. Porém, você deve tomar um certo cuidado para não colocar muito animal e aí ter um problema de compactação e aí você vai ter que vir a descompactar com algum equipamento lá na frente. Então, tome cuidado com isso também. Revolvimento com muita frequência. Então, se você toda hora está revolvendo, está utilizando subsolador, equipamento pesado, né, escarificador e grade e toda aquela coisa, pode ser sim que compacte, formação desse pé de grade. Então, a gente já viu muitos casos assim, que você tem uma determinada camada com o solo destorroado, sem compactação, e para baixo 20, 30 centímetros às vezes, e em alguns casos até menos do que isso, o solo muito denso, muito compactado, a planta não consegue descer raiz. Limitação do desenvolvimento e compactação, então, limita muito a produtividade. Vocês estão vendo duas áreas aqui, né? Um impacto de 20 sacos por hectare, isso aqui é muito comum, dá 20, 30 sacos por hectare, apenas pela presença ou de camadas compactadas ou de um solo compactado em si. No início do ciclo vai sofrer mais para desenvolver raiz, em período de seca vai sofrer mais também para aprofundar a raiz e para passar desse período de seca. É fundamental fazer essa avaliação antes de plantar se o solo está compactado ou não. E uma outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês, talvez você não precise descompactar a área total do talhão. Imaginar que você tem um talhão de 100 hectares. Você não precisa... Ah, não, tá compactado, eu vi que tem um ponto que tá compactado. Então eu vou utilizar subsolador, vou utilizar escarificador, grade em toda a área. Pessoal, quando a gente faz isso, principalmente em áreas muito quentes, eu vou ter sim uma degradação de matéria orgânica. E quem acompanha aqui o canal sabe que matéria orgânica é reserva de enxofre, de micronutrientes, de uma série de elementos do próprio nitrogênio. Se você faz um preparo excessivo, você está degradando a matéria orgânica. Talvez seja interessante e você possa pensar também em fazer uma descompactação parcial em áreas onde seja efetivamente comprovado que é compactada. Então, por exemplo, cabeceira de lavoura, onde tem o equipamento vira-volta, né? Onde tem mais trânsito de equipamento num talhão. Opa, ali tá compactado, vamos descompactar só ali. Beleza, vai economizar diesel, né? Vai economizar operação, mão de obra, etc, etc, etc. Então, faça isso também. Olha só, tem vários estudos que mostram que para a soja, a partir de 2 megapascal de resistência de penetração, você já tem uma limitação de produtividade muito substancial pela compactação. Jonathan, o que é megapascal? Nós temos, é uma unidade de medida, né? Você tem essa unidade de medida através do equipamento chamado penetrômetro, pode ser tanto analógico como digital, tem empresas que fornecem essa avaliação. Você pode comprar um penetrômetro também para fazenda e ver se está compactado ou não e utilizar. Então vocês estão vendo aqui a avaliação de perfil, de profundidade de um campeão do SESB, né, do Comitê Estratégico Soja Brasil, que faz ali a competição entre várias regiões do Brasil, as melhores produtividades de soja. Veja aqui em profundidade, nunca passou de 1,09 megapascal, o máximo aqui foi a 50 centímetros, 1,09. Então, um solo com uma densidade muito boa, né, sem presença de compactação, porque esse solo, além de ter os nutrientes em suficiência para a soja produzir, ele tem também em profundidade uma condição muito boa para desenvolvimento de raiz. Então você une as duas coisas, os nutrientes presentes e as raízes com um solo ali completamente livre para ela se desenvolver. Então prestar atenção nisso, você pode fazer essa avaliação quantitativa, que seria através de um penetrômetro. Tem para comprar na internet, tem empresas que fornecem penetrômetro aí. Em situações vale a pena você comprar, vale a pena você ter e fazer essas medições ali antes do plantio, certo? Uma outra coisa, avaliação qualitativa. Não tenho penetrômetro, não quero comprar. Tem alguma outra alternativa? Tem. Avaliação qualitativa através do método VES, inclusive foi a minha professora de graduação de Física do Solo que desenvolveu, né, ajudou a desenvolver esse método aí. Inclusive, depois você consegue pesquisar ali na internet, método VES avaliação de solo. Você vai ter acesso a essa carta de avaliação aqui que você pode levar a campo, pode levar no celular, em um tablet e você fazer uma avaliação. Você vai tirar ali uma fatia desse solo, geralmente ali num talhão, faz uma trincheira de 20 centímetros, quer fazer mais profundo, a 40, a 60, pode fazer também. Aí você faz a trincheira a 40, 60 centímetros, quanto você quiser, e você vai ter essa carta de avaliação.
Então vai mostrar aqui a qualidade estrutural. Então nós temos 5 classes: o solo friável, aqueles que os agregados são facilmente quebrados com os dedos, bem fácil mesmo. O intacto, aqueles agregados que quebram facilmente com a mão, então ou com o dedo ou com a mão. E depois vem o nível 3, que seria o firme. A maioria dos agregados quebram com a mão. O nível 4, que seria o solo compacto, quebrar os agregados com uma mão requer um esforço considerável. E o nível 5, que seria muito compacto, difícil quebra. Também ele coloca aqui o tamanho e aparência dos agregados. Então, se é friável, a maioria é menor do que 6 milímetros. Vocês estão vendo essa foto aqui. Depois você consegue baixar o método VES e dar um zoom. Você consegue entender muito bem como funciona. E aí você tem aqui, na classe 2, a mistura de agregados porosos e redondos entre 2 milímetros e 7 centímetros, sem a presença de torrões. Aí se vem para o nível 3, já aumenta a presença de torrões, já aumenta a presença de agregados, né, como vocês estão vendo aqui. Então isso aqui vale muito a pena você fazer a avaliação. Principalmente se chegar a partir do nível 3, nível firme ou compacto, vale a pena a avaliação de descompactação através dos vários métodos disponíveis. Beleza, Jonathan. Cheguei lá, fiz o método VES, notei que na minha área tá com nível 3, nível 4, ou fiz avaliação com penetrômetro, tá acima de 2 megapascal, e eu vou fazer a descompactação. Ou seja parcial, ou seja total, como você falou. Como que eu posso fazer isso? Nós temos as plantas de cobertura, não podemos negligenciar essa questão. Tem espécies, como é o caso do nabo forrageiro, sim, que ele pode descompactar o solo. Ele tem um sistema axial, que a gente chama, que ele é muito agressivo, então ele pode romper as camadas compactadas, principalmente se for mais superficial essa compactação. Nós temos outras espécies ali, o próprio milheto, que tem um sistema fasciculado, aveia ou mix de cobertura, combinando uma aveia com um nabo forrageiro, que também, por esses sistemas radiculares diferentes, a gente consegue reverter certos processos de compactação, beleza? Isso aqui é uma coisa que a gente pode pensar que são as plantas que conseguem reverter esse problema. Caso não seja possível, seja muito compactado, você tenha que entrar, aí você avalia subsolador. Às vezes é necessário um subsolador com uma haste até 30, 40 centímetros. Às vezes só um escarificador até 20 centímetros vai resolver o problema. Às vezes você vai ter que utilizar um subsolador, vai ter que utilizar grade, vai ter que fazer um manejo em sequência. Depende do caso, certo? O melhor dos mundos seria trabalhar com o sistema de plantio direto, trabalhar com rotação de cultura todos os anos, trabalhar com as melhores práticas agrícolas já consolidadas, para não degradar a matéria orgânica, como eu falei para vocês, com esse excesso de preparo, para manter a biologia do solo. Para a soja é fundamental ter uma biologia para disponibilizar fósforo através das micorrizas, né, dos fungos que estão presentes ali nesse solo, das bactérias que vão fazer a fixação biológica de nitrogênio. Então veja, que esse solo que não é compactado, que ele tem a parte física, biológica e química bem resolvida, ou bem equilibrada, você tem um solo em plenas condições para conseguir as altas produtividades que a genética de soja atual é capaz de entregar, né? De 80, 90 sacos por hectare e em algumas situações até mais do que isso. Então pense bem no que é feito, pense bem se o teu solo precisa ali da descompactação e como que vai ser feita. Se você precisar, você pode nos chamar no WhatsApp aqui e a gente pode trabalhar junto com você. Na nossa consultoria é só você chamar aqui, explicar o que você está precisando, se tem análise de solo, o que você vai fazer, e a gente, em alguns casos, pode trabalhar junto. Eu falo em alguns casos que a gente está com uma demanda muito, muito grande. Então, existem algumas situações que a gente não consegue atender, mas se a gente não conseguir atender, a gente te orienta aí o que você pode fazer, certo? Prevenir para não ter problemas no futuro. Já pensou sobre isso? O excesso de operações, tentar evitar. Usar equipamentos em um solo que não esteja muito úmido, muito encharcado, vai evitar compactação. Tirar os animais com excesso de carga, tentar fazer o melhor planejamento possível e trabalhar com espécies de cobertura. Olha que luxo esse solo aqui coberto, né, com aveia. Que luxo! Isso aqui diminui o excesso de temperatura que pode vir ali no plantio da soja primavera-verão, aumenta a umidade, né, aumenta a biologia de solo, aumenta a matéria orgânica. Então é um luxo trabalhar com espécies de cobertura. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Até uma próxima. Comenta aqui abaixo o que você achou, se você já faz ou já tem alguma prática para evitar compactação, para tentar reverter o processo de compactação. Certo? Até um próximo vídeo, um forte abraço e fique com Deus.